Bom dia, turma. Vamos aqui começando mais uma aula de matemática, tá certo? Nessa semana vamos iniciar capítulo novo do nosso livro, tá? Unidades de medidas. Nesta semana a gente vai focar mais nas unidades de medidas de comprimento, tá? Vamos estudar todas as unidades de medidas de comprimento, fazer a leitura de comprimentos, né, dependendo da unidade que se encontra, e, claro, realizar as transformações pertinentes a essas unidades de medida, certo? A mais conhecida e que a gente tem como base é o metro, porém, a partir do metro, a gente pode transformar a unidade de medida que a gente está para qualquer uma outra, respeitando, claro, os cálculos que são envolvidos nestas transformações, tá bom? Então, primeiro nessa aula a gente vai conhecer todas as unidades de medidas do comprimento, tá certo? Fazer a leitura, principalmente quando se tem vírgula, das unidades de medidas de comprimento e iniciar um pouco sobre as transformações destas unidades, tá bom? Então vamos aqui começar a nossa aula. Então, aqui no livro de vocês, nesta página, encontram-se todas as unidades de medidas do comprimento, tá? Fala-se que são múltiplos e submúltiplos do metro. Por quê? Porque o metro é a unidade padrão de comprimento. A partir dela, você pode ir para qualquer outra unidade de medida de comprimento, certo? Então, o metro é como se fosse não, foi a primeira unidade criada. A partir dela foi realizada outras unidades, certo? Por quê? Até certos tamanhos, o comprimento em metros é válido. Porém, para comprimentos muito grandes, como distâncias de uma cidade para outra, dar essa distância em metros já não é muito válido, porque o número ficaria muito grande. Então é por isso que existem outras unidades de medida, tanto maiores que o metro, quanto menores que o metro, por ter comprimentos bem menores. E 10 comprimentos em metros também não é válido. Então é por isso que se usa outras unidades de medidas menores ou maiores. Então aqui nessa tabela você pode ver que começa-se da menor para maior, né? Então, nesse estudo, a gente vai começar pelo milímetro. Existe unidades de medida menor que o milímetro? Sim, existe. Mas aí não vai entrar nos nossos estudos aqui para o sexto ano. Então vamos começar a estudar a partir do milímetro, tá? Então a primeira unidade é um milímetro, que representa quantos metros? Então olha aqui, ó, 0,001 metros. Então note que é uma unidade bem menor que o metro, porque existem vários zeros à esquerda desse número, tá? Mas a gente vai aprender a realizar essas transformações também, não precisa se preocupar em decorar esses números. Então o milímetro está aqui, ó, 0,001 metros. Depois do milímetro vem o centímetro, que representa 0,01 metros. Depois do centímetro, o decímetro, ou seja, uma unidade bem menos conhecida, mas existe. Então, decímetro, que representa 0,1 metro. Depois do decímetro, aí vem um metro, né? A unidade padrão, 1 metro. Depois do metro, decâmetro, que representa 10 metros, ou seja, eu tenho 10 decâmetros, certo? Quantos metros são? Então a gente vai realizar essa transformação. São 1 decâmetro é 10 metros. Depois do decâmetro vem o hectômetro, bem menos conhecido também, né? Aí, 1 hectômetro é quantos metros? 100 metros. Então, 100 metros, você pode representar uma medida de 100 metros falando que mede 100 metros, ou simplesmente dizer que vale 1 hectômetro. E depois do hectômetro vem o quilômetro, que 1 quilômetro é quantos metros? 1000 metros. Ou seja, vejam que todas essas unidades de medida está relacionado com metro, seja para mais, seja para menos, tá? Essa ordem você vai ter que aprender? Sim, vai ter que aprender, por conta que você precisa saber essa sequência para realizar as
transformações pertinentes, tá? Então, do menor para o maior, milímetro, centímetro, decímetro, metro, decâmetro, hectômetro e quilômetro, tá bom? Por que você precisa saber dessa sequência? Para realizar as transformações. Então, vejam aqui que esta sequência está logo aqui embaixo, tá bom? E como é que eu realizo as transformações? Note que da sua esquerda aí do vídeo para a direita começa do maior para o menor. Então eu tenho ó, quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro e milímetro. Quando eu quero realizar a transformação do maior para o menor, ou seja, da esquerda para a direita, eu vou multiplicando por 10. Então note, ó, eu tenho 1 metro, aqui mesmo no meio dessas escadinhas, 1 metro. Eu quero transformar para decâmetro, né? Decímetro, na verdade. Pronto, o mouse está aqui. Então 1 metro eu quero transformar para decímetro. O que é que eu vou fazer? Multiplicar por 10, certo? Então 1 metro, 10 decímetros e por aí vai. Quando eu realizar a volta da direita para a esquerda, ou seja, milímetro, centímetro, decímetro, metro, decâmetro, vou realizar essa volta do menor para o maior. Eu vou dividindo por 10. Mas calma que essa aula é apenas para você entender a sequência e a ordem do menor para o maior, do maior para o menor, e saber que você pode fazer essas transformações. A gente vai ter uma aula específica só para essas continhas, tá? Então essa aula é apenas para você já entender como é que faz essas transformações. Vamos ter uma aula apenas com os cálculos. Então vamos aqui para as leituras das medidas, tá bom? Então vamos aqui. Geralmente, quando é um número inteiro, você não tem dificuldade. 28m, 28 metros. Agora, quando tem vírgula e algumas unidades a mais, né? Então vamos ver aqui, ó. 28,78 metros. Como se lê esse número aqui depois da vírgula? Existe essa tabelinha que vocês podem ver que está na ordem, né? Quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro e milímetro. Você vai colocar o número que está aqui no caso da vírgula, 28,78, nessa tabela. De forma que, se aqui a unidade é em metro, esse primeiro número aqui depois da vírgula à esquerda tem que ficar na unidade de metros. Vejam que, por exemplo, aqui eu tenho um 8 antes da vírgula, então esse 8 tem que estar no metro. No caso 2 é para o decâmetro e depois da vírgula vai descendo aqui, decímetro, centímetro, milímetro. Então, como é que eu vou ler isso aqui? Eu vou olhar para o número que tem aqui antes da vírgula, o 8, certo? Está no metro, então 28 metros. Depois da vírgula vem um 78. Esse 78 representa quanto? O 8 parou aqui no centímetro, então são 78 centímetros. Então a leitura correta desse valor em comprimento é 28 metros e 78 centímetros, tá bom? Sendo bem preciso. Se quiser falar 28,78 metros, tranquilo. Mas se quiser ser mais específico, saber quanto vale esse 78 em unidades de medida, você usa essa tabelinha. Por isso que até para isso é importante a ordem. O 18,15 metros, mais uma leitura mais precisa. 18 metros e 15 centímetros. Bom? Então, pessoal, na aula de hoje era para apresentar as unidades de medidas. Você vai ter que aprender essa sequência. Vamos, a partir da próxima aula, fazer as transformações e também aprendemos a fazer a leitura dessas unidades, tá bom? Então ficamos por aqui, até a próxima aula.